E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retire de Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Que bom que nós estamos juntos mais uma vez para essa meditação, para essa reflexão dessa palavra. Refletir que o Espírito Santo vem nos revelar os nossos pecados, o nosso juízo e revelar para nós onde que nós estamos diante de Deus. Essa palavra se encontra no Evangelho de São João 16, de 7 a 13. E lá fala assim, eu vou ler do 5 ao 13. Agora eu vou para aquele que me enviou, e ninguém de vós me pergunta para onde vais? Mas porque eu vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, eu digo a verdade, convém a vós que eu vá. Porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, eu vou lhe enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. E ele convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do meu Pai, e vós já não me vereis. E ele convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está condenado, já está julgado e condenado. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito do Espírito da Verdade, ensinar-vos-á toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e anunciar-vos-á as coisas que virão. Amém. Meus irmãos, olha que interessante essa palavra. A gente consegue entender que aqui Jesus está partindo. Jesus está subindo junto do Pai. Ele já tinha morrido, sofrido a crucificação. Ele estava indo para junto de Deus, voltando para o seio da Santíssima Trindade. Mas ele fala que ele vai porque é necessário que o Espírito Santo venha e nos convença de todos os nossos erros, as nossas mazelas, os nossos juízos, como que nós estamos diante do juízo a respeito de Deus, como que nós estamos sendo a respeito da nossa condenação, como que está sendo? Será que eu vou ser condenado ou será que eu vou para junto do seio de Deus? Irmãos, 3 coisas que o Espírito Santo vai revelar em nós. Olha que interessante esse ensinamento que Jesus nos dá. E quando vier, ele convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, muitas vezes nós rezamos, nós pedimos o Espírito Santo e temos que pedir, porque ele é aquele que vem nos santificar. O Espírito Santo é aquele que revela no nosso coração como que nós estamos diante de Deus. Mas como que está sendo a nossa oração a respeito do Espírito Santo? Porque ele fala aqui que ele vem revelar o pecado. E para a gente se santificar, temos que ser livre do pecado. Não existe santificação junto com o pecado. E quando a gente reza, muitas vezes a gente ouve, muitas vezes nós rezamos assim, vem Espírito Santo e enche o meu coração com teu amor, com teu fogo abrasador, aviva minha vida, restaura, cura, liberta. Perfeito, irmãos, o Espírito Santo ele age dessa maneira. Mas aqui o Senhor vem falar que ele revela o pecado. Será que nós estamos rezando assim, Espírito Santo vem e revela os meus pecados, como que estou longe de ti? Espírito Santo, onde que estou pecando que isso tem me afastado de ti da tua presença? Irmãos, é diferente. Então nós temos que ser ousados a falar aquilo que nós cometemos. Muitas vezes é tantos pecados, que nós não sabemos onde que estamos pecando mais. E o Espírito Santo é aquele que revela para nos santificar. Olha que interessante que o Senhor nos fala. Ele vos convencerá a respeito da justiça. Primeiro ele fala do pecado. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Irmãos, o pecado é aquilo que nos deixa sujo. O pecado é aquela lepra que gruda na nossa alma, que não nos deixa mais crescer espiritualmente. E muitas vezes achamos que estamos bonzinhos demais, estamos tão cheios,
que não precisamos mais pedir que o Senhor nos convença dos nossos erros, dos nossos orgulhos. Muitas vezes que estamos tão cheios que temos que passar por irmão que estamos vazios. Aquele irmão que está vazio, eu estou cheio, eu preciso passar para ele que está vazio. O Senhor precisa revelar para você o quanto você está sendo orgulhoso, vaidoso, prepotente. Irmão, isso é pecado. Isso não vai conseguir com que o Espírito Santo age em nós. Então, quando a gente deixa o Espírito Santo falar no nosso coração, quando nós deixamos o Espírito Santo revelar em nós o nosso pecado, é isso que ele fala aqui. O Espírito vos revelará, aqui precisamente o capítulo 8, e quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado. Olha que interessante, ele convencerá o mundo a respeito do pecado. Então é o Espírito Santo que nos revela quando a gente faz um exame de consciência. Quando o Espírito Santo convence que nós temos que fazer a nossa confissão. É esse Espírito Santo, é essa pessoa da Santíssima Trindade que vem falar no nosso coração. E é esse Espírito Santo que continua falando e vos convencerá o mundo a respeito do pecado, vos convencerá a respeito da justiça e do juízo. Irmãos, é 3 coisas que nós temos que analisar, refletir nesse dia de hoje. Como que está o meu coração? Como que eu estou agindo? Como que as minhas atitudes estão diante do juízo? Como que vai ser no dia do juízo final ali, do meu juízo? Irmãos, é muito sério. E o Espírito Santo que o Senhor, assim como Ele não quer nos perder, assim como Ele estava indo, mas não nos deixaria órfãos, Ele prometeu, é promessa dEle. Estamos vivendo um tempo do Espírito Santo que nos revela todas as coisas. E muitas vezes vemos, sentimos e deixamos a graça passar. Muitas vezes aquilo que vem tocar no nosso íntimo do nosso coração, e muitas vezes, não, isso não é comigo. Não, esse pecado aí, já confessei ele, e às vezes ele te incomoda e você continua cometendo ele ainda. E nós estamos deixando passar a graça de Deus, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade, é o Espírito Consolador, é aquele Espírito que fala a verdade. Olha que interessante. E o que o Senhor fala no primeiro capítulo, vós ficais tristes por quê? Irmãos, todos nós precisamos sentir de verdade essa graça de Deus. Todos nós precisamos pedir esse Espírito Santo que venha e enche o nosso coração e nos convença dos nossos pecados, dos nossos erros, para que nós acompanhamos Ele durante todo esse trajeto e que vamos para junto do seio de Deus na nossa vida eterna. Que Deus abençoe a cada um de nós, fiquem todos com Deus e até a próxima.